Oi, turma, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho então das conjunções integrantes e também vou falar para você sobre alguns macetes que a gente pode ter quando vai fazer o estudo das conjunções, tá? Nós temos duas categorias de conjunções que nós chamamos de conjunções integrantes. Elas não exercem nenhuma relação semântica, ou seja, elas não expressam uma relação de sentido, mas elas são utilizadas para ligar. Então, a principal função das conjunções integrantes são, então, a ligação que ela faz nas orações, nos períodos, né? Ou então até mesmo entre termos que possuem a mesma função sintática, certo? Quais são as conjunções integrantes? O que isolado na oração ou o se. E lembrando então da questão dos macetes que eu falei que eu disse que eu ia explicar, a gente precisa verificar que às vezes uma palavra ela pode parecer que pertence a uma classe morfológica, mas não. É o caso das conjunções. Muitas vezes o que, como nós vimos antes, né, ele pode ser um pronome ou ele pode ser uma conjunção dos outros tipos, como as conjunções subordinativas, tá? E às vezes ele é só uma conjunção para ligar. E o se, dependendo de como ele é empregado, ele pode ser um pronome ou ele pode ser a conjunção integrante ou até mesmo uma conjunção de conformidade, certo? Então, por essa razão, eu acho importante vocês estudarem os macetes que nós temos para o estudo das conjunções, tá? A primeira informação que eu quero falar para vocês é que nos vestibulares eles têm o hábito de fazer o que nós chamamos de pega-ratão, que é o caso quando eu uso uma conjunção ou uma outra palavra e eu faço uma atividade em que o aluno precisa saber primeiro a classe morfológica que essa palavra é, para depois fazer o exercício em si, que é o caso da função do que. Quando a gente estava aprendendo lá os pronomes, né, eu passei alguns exercícios para você sobre a função do que, porque como eu tinha falado antes, ele pode ser ora uma conjunção integrante, ora um pronome, ora uma outra conjunção subordinada. Então, dependendo do lugar onde ele está, ou dependendo se ele exerce ou não uma relação semântica, ou ele está ali só para referenciar um termo que já foi dito, ele vai mudar a sua classe morfológica, tá? E o se também. O se, dependendo do lugar onde ele está na oração, ele pode exercer algumas classes morfológicas específicas, ou ele pode deixar de ser uma conjunção subordinada e ser uma conjunção integrante. Então, eu vou falar para vocês uns exemplos, só que para elucidar melhor, eu vou falar isso também na aula ao vivo e vou passar para vocês o texto com os exemplos ali nas orações que vocês conseguem entender melhor do que eu falando assim no vídeo, tá? Vamos pensar numa oração assim, ó. Se você chegar cedo, iremos ao parque, tá? Então eu tenho aquela palavra ali, se você chegar cedo. Vocês têm que analisar que quando ele está no começo da oração, geralmente, não é sempre, tá? Geralmente ele vai exercer uma relação semântica de condição, tá? Então, nesse caso dessas orações aí no comecinho, ele vai ser então uma conjunção subordinativa condicional. Agora, se eu falo o seguinte: Maria, você se convidou à festa de Ana? Então, Maria, você se convidou para a festa, ou seja, ela, a Maria, eu estou fazendo uma referência para ver se ela estava convidada. Então, eu estou repetindo como um pronome. Esse se vai ser referente a Maria, ou seja, a ela, a terceira pessoa. Então, ali é um pronome, tá? Então, eu preciso verificar isso, ok? Ó, outro exemplo para vocês, ó. É necessário verificar se as portas estão fechadas. Ó, é necessário verificar, eu vou verificar algo. Esse algo é se as portas estão fechadas. Ou seja, aquilo ali também é uma conjunção, mas ele está fazendo papel só para ligar. Ele vai ligar a primeira oração, né? Que tem o verbo verificar, e depois ele vai ligar a segunda oração, que tem os verbos estão fechadas, tá? Então, ali eu tenho 3 exemplos com a mesma palavra ser e cada uma vai exercer uma relação semântica diferente, certo? Bom, com o como, por exemplo, tá? Na aula ao vivo eu falei para vocês que o como ele pode exercer várias
relações semânticas, inclusive ele pode ser um pronome também. Se eu falar assim, ó, como você se chama? Estou fazendo uma pergunta, ele vai ser um pronome interrogativo. Agora, se eu falo, você é como seu irmão. Então, estou fazendo uma comparação. Agora, eu posso dizer assim, ó, como estava com preguiça, dormi até mais tarde. Ou seja, estou dando uma causa. Ou se eu falo, como o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. E agora eu estou dando, então, uma relação de conformidade. Ou seja, eu posso também ter, ó, pode ser um pronome, ou então ele exerce outras relações semânticas de acordo com a posição que eu coloco a minha conjunção, tá, gente? Então é importante que vocês verifiquem isso. Ó, então a gente viu o se, tá? Nós vimos o como e também vimos a outra conjunção ali que é de conformidade, né? Ou então os pronomes. Então vocês têm que cuidar muito isso aí, lugar onde eu coloco essas informações, tá? O que ele pode exercer diferentes relações semânticas. Isso eu já falei para vocês quando você estava estudando ainda os pronomes, né? Eu posso perguntar assim: que idade você tem? Pronome interrogativo, tá? Rio Grande do Sul é o estado que tem o churrasco como comida típica. Aquele que está retomando o estado do Rio Grande do Sul, ele é um pronome relativo, tá? A verdade é que você sempre chega atrasado. Ou seja, estou relacionando ali, estou ligando, não estou exercendo relação semântica nenhuma, apenas ligando duas orações, ó. O e ao chega atrasado, duas orações ligadas pelo que, certo? E se a gente faz uma pergunta, por que você chegou atrasado? É que eu perdi o ônibus, ou seja, estou dando uma resposta numa forma de uma conjunção ali explicativa, tá? Então é necessário que vocês verifiquem isso aí, tá, gente? Quando eu tenho o meu que ligado a outra palavra, por exemplo, visto que, né? Visto que estava com preguiça, estudei mais tarde, né? Então ali eu tô dando uma relação de causa. Já que estamos em maio, teremos o mês das noivas, tá? Então eu tô colocando ali uma outra relação de causalidade. Então é necessário que vocês sempre observem esses detalhezinhos, que isso que vai fazer vocês compreenderem melhor o estudo das conjunções, tá? Outro fator importante que eu tinha falado para vocês, que não tem a necessidade de vocês decorarem essas conjunções, é necessário que vocês prestem atenção e verifiquem a questão da relação semântica. Se eu não tenho relação semântica, eu estou fazendo um papel de ligar, ou se eu não exerço relação semântica, se eu não estou ligando, eu preciso verificar então se essa palavra ela não está retomando uma outra palavra do texto, que seria, no caso, os pronomes, tá? Então, vocês podem verificar isso tanto como que ou como se. E também alguns casos da posição, que é o caso do como, tá? Eu espero que vocês tenham captado esses exemplos com essas três palavras, eu vou passar ao longo das aulas para vocês verem. E em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato, tá bom? Espero vocês, né, nas nossas aulas, elas vão acontecer toda semana no horário das 8h30, tá, gente? Então, por gentileza, se puderem, participem das aulas para resolução de dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau!